organicidade. O que é organicidade? É a sequência lógica das ideias na redação. Veja bem, você tem as suas ideias. Você tem ideia para escrever seu texto, não é? O leitor tem que entender exatamente o que você está querendo com isso. Então, essas ideias têm que ter uma sequência lógica. Essas ideias, quando você escreve no seu texto, tem que ter uma sequência lógica. Porque se você escreve com lógica, o teu leitor vai entender o teu raciocínio, meu querido. Não tem como. É por isso que eu falo que é uma questão de lógica e matemática. Então, organicidade é a organização das ideias, é a sequência, é o sequenciamento dessas ideias de tal maneira que o seu leitor entende o teu raciocínio. É aquela velha história, uma ideia leva a outra. Organicidade, organização lógica do raciocínio, sequência lógica das ideias. Como a gente consegue isso? Você tem o parágrafo, que é uma unidade de pensamento. O parágrafo é uma unidade de pensamento. Todo parágrafo que você vai escrever no seu texto, velho, tem um começo, meio e fim. Pode ser introdução, primeiro parágrafo do desenvolvimento, que eu vou chamá-lo de D1, segundo parágrafo do desenvolvimento, que eu vou chamá-lo de D2, terceiro parágrafo, se houver, prova da UFO, um D3 e a conclusão. Não interessa. Se você constrói o seu parágrafo, é uma unidade de pensamento. Se eu pegar um parágrafo de desenvolvimento, o D1 de um texto, o que nós temos no D1? Nós temos uma ideia. Deixa eu pegar um cantinho aqui para mim, que eu vou esboçar para você entender aqui. Nós temos uma ideia principal. Nossa, que letra mais horrorosa. Nós temos uma ideia principal no parágrafo. É o teu argumento. Você tem um argumento que você vai desenvolver no seu texto. Eu deixei para você aí um tema essa semana para fazer uma dissertação, até a gente começar também a trabalhar gênero textual. Então, eu vou deixar a dissertação, quando a gente entrar em gênero, eu vou deixar temas dissertativos e o gênero que nós estivemos trabalhando na semana. Então, você vai fazer uma redação sobre o flagelo da poluição sonora como um flagelo, como um problema dos centros urbanos. Então, a poluição sonora é um flagelo dos centros urbanos. Você precisa de causas e consequências, provavelmente, para desenvolver seu texto. Por que a poluição sonora é um problema, né, nos médios e grandes centros urbanos? Você vai explicar a sua visão de mundo. Então, a poluição sonora é um problema, professor, porque falta né, educação cidadã, educação para o bem comum. Nós não somos educados para o bem comum, para a vida em sociedade. Nós somos educados, nós recebemos ao longo, principalmente, né, do ensino regular, educação conteudista, técnica, para que você seja aprovado numa prova de vestibular, para que você se torne empregável na sociedade. Então, essa educação, historicamente, no Brasil, é conteudista. Então, você aponta lá no seu parágrafo que a questão da poluição sonora decorre da ausência de uma educação cidadã. Ponto. Eu entendi. Você colocou uma ideia principal no parágrafo. Você tem que explicar essa ideia principal. Você precisa de algumas ideias secundárias que explique por que no Brasil, velho, nós negligenciamos essa educação para o bem comum, para o bem social. Você precisa explicar a sua ideia, você precisa provar para a banca que o que você está falando aqui no tópico frasal é verdadeiro. Você precisa de outra ideia secundária. Talvez você entre com um repertório sociocultural, né? Uma citação filosófica, sociológica, um fato histórico, o processo de industrialização, né? O processo de urbanização, principalmente dos anos 1960 para cá, contribuindo para esse inchaço populacional, professor.
aliado com essa falta de educação cidadã, problema. Então, você entrou com um fato histórico para você explicar o seu raciocínio inicial. Você provavelmente vai concluir esse raciocínio no parágrafo. Então, o que nós temos aqui, meu querido? Nós temos aqui, né, o exemplo perfeito disso que nós estamos falando. Não é? Nós temos o exemplo do parágrafo, uma unidade de pensamento, uma ideia núcleo e algumas ideias secundárias que vão fazer o leitor entender o nosso raciocínio inicial. Estou falando grego com vocês? Não. Alguém não entende o raciocínio? Tranquilo. De boa? Tranquilo. Eu vou começar um segundo parágrafo do meu texto. Eu vou falar que, além dessa questão, é importante ressaltar, né, que né, o individualismo exacerbado de nosso tempo também contribui com a poluição sonora dos centros urbanos. Ponto. Eu tenho agora uma outra ideia principal, o individualismo do nosso tempo. Eu vou ter que explicar esse individualismo. Talvez eu entre com um repertório aqui, com um conceito. Talvez eu vou falar aqui de algum notável que é mais útil explicar esse individualismo e poluição sonora. Então, eu vou citar aqui o Gilles Lipovetsky, A Era do Vazio. Ele vai explicar para a gente, né, que há um vazio existencial, que nós estamos vivendo, né, uma realidade que as pessoas estão centradas no eu, nas suas necessidades, nos seus prazeres, o prazer hedonista. Então, o caboclo faz a festinha, eu vou ter que explicar, interpretar isso aqui, eu vou ter que dar exemplo. O caboclo faz a festinha no apartamento dele e não está nem aí com os vizinhos. O som come alto, poluição sonora, o bar do vizinho. 2 horas da manhã, o negócio está bombando ali, velhão. Cada um buscando o seu prazer, a sua felicidade, sem pensar naquele bem comum, respeitando a legislação, a lei do silêncio. Que lei do silêncio? Eu tenho que aproveitar a minha juventude, a minha vida, meu velho. Então, você está vendo, e eu vou concluir, eu vou fazer uma crítica a essa realidade. Você está vendo que eu tenho uma ideia núcleo e algumas ideias secundárias que vão fazer o leitor entender o raciocínio inicial? De boa o que eu estou falando aqui, gente? Sim. Então, parágrafos, não interessa o que você está fazendo, se é introdução, desenvolvimento ou conclusão, se é gênero textual, se é dissertação. Não interessa. Parágrafo é uma unidade de pensamento. Tem um começo, meio e fim. Dentro do parágrafo, iremos abordar, até onde pudermos, um aspecto ou um ângulo de uma determinada ideia ou questão. Óbvio, aquilo que é necessário escrever para o leitor entender seu raciocínio. Como que nós conseguimos isso? Essa sequência lógica das ideias? Através dos períodos. Os períodos sequenciados numa determinada ordem, eu tenho que entender essa ordem dos períodos. Eu preciso ter isso daí claro na minha cabeça. Eu tenho que saber como que começa um parágrafo, a primeira frasezinha que eu faço. Eu tenho que dominar isso aqui. Isso aqui é teoria, gente. Se você domina a teoria, quando você pegar o exercício, você vai lá e faz, velho. Não conseguiu fazer exercício de qualquer matéria. Não conseguiu fazer exercício. Volta na teoria. Está faltando teoria para você. Porque se você dominar, a hora que você for para a teoria, você faz o exercício. Então, você tem que entender, né, como escreve a primeira frase, o primeiro período, para que serve o segundo período, o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, até o final, até a conclusãozinha do parágrafo. Então, quem estrutura a ordem, a lógica do raciocínio são os períodos. E aí, meu velho, eu vou complicar um pouquinho no começo a tua vida. Eu vou pedir para você, a partir do momento que fizer a primeira frasezinha no seu texto, que você pense em todas as frases que você vai escrever até o ponto final. Até o ponto final. Porque se os períodos estruturam a lógica do raciocínio, eu vou ter que pensar neles.
E não só pensar na ideia e escrever. Porque muitas vezes eu tenho a ideia, eu escrevo, e eu não sei o que eu tenho que fazer no meio do parágrafo para fazer o leitor entender meu raciocínio. Daí aquela velha história do escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Você está apanhando o parágrafo, meu amigo. E o tempo está rolando, meu velho. O tempo está rolando. Você está perdendo tempo na prova. Provavelmente, velho, você está com dificuldade ali, você vai deixar, enfim, você tem que corrigir isso. E se deixar daquele jeito, vai ter problema com a nota. Nós vamos ter que pensar nos períodos, ok? Num primeiro momento, vai até demorar um pouquinho mais para você fazer essa redação, mas a hora que você entender organicidade, você vai brincar de fazer textos. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Quer ver? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Observe o exemplo abaixo. Leia com atenção. A hora que eu terminar de ler esse parágrafo aqui, eu vou perguntar se você entendeu tudo que eu escrevi, se o parágrafo é claro, objetivo direto, ou se tem alguma coisa aqui que você não entende, que a mensagem ficou confusa, truncada, esquisita, ok? Então, vamos lá. Observe o exemplo abaixo. Eu vou partir do mais básico na construção do parágrafo, do básico. Depois a gente enriquece isso aqui do jeito que você quiser, como você quiser. Quando você dominar a organicidade, você enriquece esse parágrafo do jeito que você quiser. E aí eu falo para você que você vai brincar de fazer redação. Então, isso aqui é o básico, tá, gente? Olha aqui. A qualidade do ensino brasileiro é péssima. A escassez de verbas destinadas a esse setor inviabiliza cada vez mais a esperança de uma educação ao alcance de todos. Professores pessimamente remunerados, prédios destruídos traçam o exato perfil do ensino em nosso país. Assim, não se sabe até que ponto irá o descaso oficial com uma questão de tal importância e urgência. Então, vamos lá, moçada, me ajude. Esse parágrafo, né? Tudo que você lê, você entende? Ele é claro, objetivo, direto? Ou ele é confuso? Conta para mim. Tudo certinho. Entender. Tudo certinho. Uhum. Alguma dúvida aqui? Não. Ótimo. Quando você faz as suas redações, não precisa nem falar, mas você vai pensar aí. Quando você faz as suas redações, os seus parágrafos ficam claros assim? Porque se eles ficarem claros assim, o leitor entendeu o que você escreveu, velho. Se o leitor não entende o que você escreve, ele não vai te dar a nota que você acha que merece. Deixa eu te contar uma coisa, velho. Você obriga a banca a te dar a nota que você deseja. Você obriga a banca a te dar o 1.000, o 10, os 80 na UF. Você obriga a FUVEST a te dar os 50 pontos. Você obriga a Unifesp a te dar os 50 pontos. Mas você também obriga o corretor a te dar os 900 no Enem, os 9 na FUVEST, os 70 na UFO, os 50, os 40 e até o 0. Isso depende de quem escreve e não de quem lê. O leitor não concorda com a minha ideia. Ele só não concorda com a sua ideia se você não conseguir explicar para ele o que você deseja. Professor, mas isso daqui é simples. O senhor mesmo falou que é básico. Gente, você enriquece isso aqui a hora que você quiser. Do jeito que você quiser. Presta atenção. A qualidade do ensino brasileiro é péssima. A escassez de verbos destinados a esse setor inviabiliza cada vez mais a esperança de uma educação ao alcance de todos. Darcy Ribeiro, sociólogo brasileiro, dizia: a crise da educação não é uma crise, é um projeto das elites para manter as disparidades socioeconômicas brasileiras. É exatamente isso que acontece com a educação nesse país, onde se inviabilizam as verbas para melhorar a qualidade e sucateia o ensino, notadamente público. Professores pessimamente remunerados, prédios destruídos traçam o exato perfil do ensino em nosso país.
Assim não se sabe até que ponto irá o descaso oficial com uma questão de tal importância e urgência. Eu coloquei Darcy Ribeiro aqui. Fez sentido o que eu falei para você? Se você domina o jogo argumentativo, você escreve o que você quiser, você enriquece o que você quiser, do jeito que você quiser. Agora, você tem que entender o que você tem que fazer, meu querido. E esse trabalho é seu. O que eu fiz aqui, meu velho? Olha lá, o que eu estou fazendo aqui? O meu parágrafo tem 4 períodos e ideias. 4 períodos e ideias. Nós estamos com o primeiro aqui. A qualidade do ensino brasileiro é péssima. Você tem que entender o que você tem que fazer no primeiro período, velho. Como é que você começa o primeiro período? A primeira frase de um parágrafo. Você tanto faz introdução, D1, D2, D3, conclusão, velho. Tanto faz o gênero. Se eu estivesse fazendo uma carta aqui, a qualidade do ensino brasileiro, senhor presidente, é péssima. Ponto. Eu vou começar a fazer uma carta. Eu quero fazer um editorial. Né? Este jornal entende e defende, né, diuturnamente que a qualidade do ensino brasileiro é historicamente péssima nesse país. Ponto. Eu estou fazendo editorial. Independe do gênero, meu velho. Você tem que saber o que é a primeira frase. Então, eu tenho a primeira frase aqui, eu tenho uma segunda frase que tem uma função diferente da primeira, eu tenho que dominar isso, porque eu tenho que saber o que eu tenho que escrever aqui. Eu tenho uma terceira frase, né? Olha lá, a escassez de verbos ensinados nesse setor inviabiliza cada vez mais a esperança de comunicação alcance de todos. Por que eu estou escrevendo isso daqui? Para fazer o leitor entender o que eu penso sobre o tema. Eu quero provar para a banca que o que eu estou falando é verdadeiro. Então, eu faço a terceira frasezinha. Professores pessimamente remunerados, prédios destruídos, traçam um exato perfil do ensino no nosso país. E, por fim, assim não se sabe até que ponto irá o descaso oficial com uma questão de tal importância e urgência. O que eu fiz? Gente, eu estou partindo do básico. Eu gostaria que você entendesse isso. Depois nós vamos melhorar a qualidade de tudo que nós escrevemos. Só que todo mundo tem que saber o que tem que fazer no texto. Então, eu fiz aqui, ó, olha lá, a qualidade do ensino brasileiro é péssima. Eu estou começando meu parágrafo fazendo uma afirmação. Mais de 95% de tudo que você leu e tudo que você já escreveu começou com uma afirmação. Só que você, um monte de gente, escreve e não sabe o que está fazendo. Você tem que dominar a teoria, meu amigo. Senão, não rola, velho. Uma ideia leva a outra para o senhor, professor. Para mim, não é assim. Então, você tem que dominar o que você tem que fazer. A qualidade do ensino brasileiro é péssima. Eu fiz uma afirmação inicial aqui. Pelo amor de Deus, entenda. Você nunca pode parar um parágrafo numa afirmação. Se o teu leitor pensa como você, o mundo, ele te entendeu. Ele te entendeu. É simples, vocês pensam igual. Se o teu leitor pensa um pouquinho diferente, ele já não te entende, velho. E não é uma questão de perseguir, não concordar com a minha ideia. Ele não te entendeu. Gente, para você compreender isso aqui, você tem que entender Nietzsche. Nietzsche, aquele filósofo alemão, velho. Nietzsche vai falar para a gente sobre a moral do rebanho. O que é a moral do rebanho? Moral do rebanho, para Nietzsche, sinteticamente, é isso. A verdade é a verdade do rebanho. Eu te explico, velho, para você entender. Eu vou te dar exemplo para você me entender. O melhor time de futebol do mundo é o meu. Eu sou São Paulino. O melhor time de futebol do mundo é o meu. Se você é São Paulino, você me entendeu completamente. Eu não tenho que te explicar isso. Mas se você é flamenguista, corintiano, cruzeirense, atleticano, você já não me entendeu. Por quê? Porque a verdade é a verdade do rebanho.
daquela comunidade que vive a realidade que você vivencia. O São Paulino, o atleticano, a verdade é a verdade do rebanho. A minha religião é a que salva, verdade do rebanho. Para quem professa fé na minha religião, velho, você me entende. Eu sou católico. Não é? A verdade é a verdade do rebanho. A minha religião salva. Se você não é católico, a tua religião te leva para o inferno. Por quê? Porque a verdade é a verdade do meu rebanho. Se você sei lá, um pentecostal, a verdade do rebanho para você é a verdade. Portanto, a minha religião não me salva para você. Se você é ateu, agnóstico, você professa a fé no seu rebanho. O que não é, Narciso acha feio que não é espelho. O que não reproduz a verdade do teu rebanho, velho, é mentira. Então, pensa comigo. Eu falo para você que a qualidade do ensino brasileiro é péssima. Se o meu leitor pensa um pouquinho diferente, ele já não entendeu. A qualidade do ensino brasileiro é péssima. Nossa, a UFO é horrorosa. Teve um instituto de pesquisa aí que soltou que a UFO é uma das melhores universidades do mundo. Acabei de ler semana passada. A qualidade do ensino brasileiro é péssima, sabe, meu querido? Ninguém quer fazer o USP. Ninguém quer fazer o USP. A USP está laçando aluno para ver se pega o aluno e joga para dentro da sala de aula, velho. Porque a qualidade da USP é horrorosa. Unicamp, Unifesp, UFSCar, UFMG, horror. Velho, se você passar na porta da UNB no dia do vestibular e perder o seu documento de identidade, a UNB vai fazer a tua matrícula. Por quê? Porque a UNB é horrorosa. Ninguém mais quer estudar na UNB. Você está entendendo o que eu estou falando, velho? O teu leitor está pensando em alguns nichos de educação no Brasil que não são péssimos. Gente, o UFSCar tem engenheiro, tem cientista da NASA que saiu da UFSCar, velho. Como é que a gente fala que a qualidade é péssima assim? Se o teu leitor entendeu o mundo um pouquinho diferente, ele já não entendeu o que você escreveu. Então, nunca pare numa afirmação. Você fez uma afirmação, você tem que fazer justificativa na sequência. Afirmou, justifica, velho. Explica por que você acredita no que você está escrevendo. A banca precisa entender, velho. Então, vamos lá. A escassez de verbas, presta atenção. A escassez de verbas. Verba é dinheiro público. Né? Então, nós estamos falando de dinheiro público. A escassez de verbas destinadas ao setor da educação inviabiliza cada vez mais a esperança de uma educação ao alcance de todos. Educação pública ao alcance de todos. Disse que não há dinheiro para oferecer educação de qualidade para todos os brasileiros. Nem todos os brasileiros vão fazer UFO, USP, Unifesp, né? O FMG, o UNB. Nós temos centros de excelência. Aqui eu estou falando que a escassez de verbas inviabiliza a esperança de uma educação ao alcance de todos. Eu estou falando do todo e não de nichos de excelência no país. Está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Só que é o seguinte, velho, né? O teu leitor é difícil, velho. Você tem que convencer o seu leitor daquilo que você está falando, né? Você tem que convencer o leitor. Quando você afirmar e justificar, você precisa provar para a banca que o que você fala é verdadeiro. Você precisa provar para a banca que o que você fala é verdadeiro. Você tem que dominar isso. Como que a gente prova? A gente prova apresentando fatos, dados estatísticos, fazendo exemplos. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou chamar demais a atenção de vocês para isso, ao longo do nosso curso. A qualidade do ensino brasileiro é péssima. A escassez de verbas destinadas a esse setor inviabiliza cada vez mais a esperança de uma educação ao alcance de todos. Eu vou dar exemplo.
professores pessimamente remunerados. O exemplo é em relação à sua justificativa. Você exemplifica a justificativa. Você não exemplifica a afirmação. A qualidade do ensino brasileiro é péssima. Eu posso dar N outros exemplos que não seja relacionado à questão do dinheiro, da verba. A qualidade do ensino brasileiro é péssima. Por quê? Porque não existe um projeto político. Se eu der o exemplo da ausência de um projeto político de educação de qualidade para as massas, o leitor não entende a minha justificativa. Então, a exemplificação é do que você justificou. Grana, velho. Você tem que deixar claro que o exemplo prova que não há grana. Professores pessimamente remunerados. Por quê? Porque as verbas são escassas. Prédios destruídos. Por quê? Porque não tem dinheiro para a reforma. Então, aqui eu estou dando exemplos genéricos. Nós vamos ter que aprender a fazer isso. Exemplos genéricos, né, daquilo que eu justifiquei. Eu poderia aqui pegar o contra-cheque de um professor e apresentar aqui o contra-cheque de um professor de educação pública de algum lugar desse país. Eu podia colocar aqui um instituto de pesquisa, podia ter feito aí uma pesquisa e revelado que, olha a negligência do governo em não destinar verbas orçamentárias para a educação. Eu podia colocar o dado estatístico aqui para provar que não tem verba, a escassez de verba é o problema. Então, aqui eu dei exemplos genéricos da ausência de verba. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Sim. De boa? Uhum. Se eu afirmo, se eu justifico, exemplifico, meu querido, eu vou chegar numa conclusão no parágrafo, velho. Obrigado, Natália. Eu vou chegar numa conclusão do parágrafo. Assim, não se sabe. Assim, elemento coesivo, conclusão. Assim, não se sabe até que ponto irá o descaso oficial com uma questão de tal importância e urgência. Então, o que foi feito aqui? 4 períodos e ideias, para você jamais ficar perdido em nenhum momento do seu parágrafo. Você começa o seu parágrafo sabendo exatamente tudo que você tem que fazer ao longo dele. Então, eu fiz uma afirmação inicial, ponto. Uma justificativa, ponto. Você justifica o que você quiser. Mas, a partir do momento que você justificou, você tem que provar que isso é verdadeiro e, obviamente, você vai concluir o seu raciocínio. Tudo bem? 4 períodos e ideias. Feito assim? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Você vai fazer uma redação esta semana, meu querido, sobre essa questão da poluição sonora. Então, por exemplo, para você fazer sua introdução, como é uma dissertação Enem, a introdução, você vai fazer uma introdução, tem um repertório sociocultural. As pessoas costumam fazer introdução assim, apresenta o repertório sociocultural, você está falando de poluição sonora, velho. Então, você entra com o repertório, sei lá, um conceito histórico, né? Começa a explicar para o seu leitor que os centros urbanos começaram a viver essa questão principalmente com a Revolução Industrial, em que nós começamos a produzir em série. Nós saímos da manufatura e começamos a produzir para o consumo. Primeira Revolução Industrial. Segunda, começamos a produzir em série, Fordismo, industrialização, barulho, velho. Terceira Revolução Industrial, nós saímos de uma realidade rural para uma realidade urbana. As cidades tiveram que passar por um processo de desenvolvimento, de infraestrutura, de obras, plano de desenvolvimento de obras para atender uma nova demanda, uma demanda do consumo, de produção e consumo. Eu estou falando historicamente, do porquê que nós, enfim, convivemos os grandes centros urbanos com a questão da poluição, velho. É um processo de desenvolvimento humano.
Então, eu entrei com o repertório, pontinho, eu interpreto o repertório, relaciono isso daí ao tema, ponto. Deixa eu fazer mais bonitinho, mais pequenininho aqui, senão não cabe, velho. Então, eu estou no parágrafo de introdução. Eu vou colocar um repertório sociocultural, ponto. Ponto. Eu interpreto o repertório, relaciono ao tema. Ponto. Eu vou levantar uma tese, ok? Mais argumento 1, mais argumento 2. Argumento 1, eu preciso de uma causa para poluição sonora. Eu falei de 3 aqui com vocês. Eu falei, por exemplo, que essa questão da poluição sonora, ela é fruto da ausência de uma educação cidadã. Ela decorre desse processo de industrialização. Desenvolvimento urbano. Olha lá, desenvolvimento urbano. Individualismo. Eu preciso de 2 causas para fazer a minha redação. Quando eu apontar 2 causas, depois nós vamos trabalhar a introdução, viu, gente? Aqui eu só estou falando do raciocínio lógico, tá? Depois nós vamos falar de introdução e desenvolvimento. Como eu coloquei 2 causas, o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu preciso do argumento 1, causa 1. Então, eu vou pegar essa causa 1 e vou fazer uma afirmação para ela. Aí eu tenho que justificar a causa, eu tenho que exemplificar o que eu estou falando, eu tenho que concluir o que eu estou falando. Quando eu começar o D2, eu vou apresentar a causa 2 da poluição. Então, eu fiz uma afirmação. Além disso, é importante entender que a poluição sonora nos centros urbanos decorre de um processo de individualismo exacerbado. Ponto. O que o individualismo tem a ver com isso, velho? O que o individualismo tem a ver com isso? A sociedade, uma parcela da sociedade está nem aí com a lei do silêncio, está nem aí com o outro. Então, você vai explicar esse tipo de comportamento. Você vai justificar a sua afirmação, vai exemplificar esse individualismo, não é? Isso aqui não falta. Exemplo de gente transgredindo a legislação é o que não falta. E aí você vai dar uma... Na coletânea, tem dados para você provar o que você está falando para o seu leitor. A coletânea de texto motivador. E aí você vai fazer uma conclusãozinha. Deu uma luz? Pergunta? Se não tiver pergunta, eu vou fechar o compartilhamento de tela. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá, meu velho. Você entendeu o que eu fiz aqui hoje, meu querido? A construção desse raciocínio lógico? Viu? Visualizou o que eu estou falando no seu texto? Então, é o seguinte. Você vai pegar o tema, você vai fazer a sua redação e vai mandar para a escola. E aí nós vamos acompanhar vocês, né, nesse trabalho. Tá bom? Semana que vem, eu vou começar aqui perguntando se alguém escreveu com organicidade e se teve alguma dúvida com isso. Combinado? É para mandar... Combinado. Deixa eu te fazer uma pergunta. É para mandar no aplicativo da escola? No WhatsApp? Isso, para mandar no aplicativo. Tá. Tá bom? Fechou, gente? Tranquilo. Professor, Sim, senhora. Conta para mim. como que vai ser as correções? Que jeito que vai fazer? Vocês vão mandar isso para a escola, o texto em PDF, né? Uma foto da redação que vocês fizeram, e a escola vai corrigir e vai devolver para você a correção. A correção provavelmente ela é feita no Word e vai com todas as informações que você precisa saber para entender o que aconteceu. Entende? Vai voltar com um PDF para vocês. Entendi. Obrigada. De boa? Não, gente, não deixe de fazer redação. É o nosso objeto de trabalho, né? Não procrastine. Gente, olha para a realidade, cara. Eu vou pegar o Enem. Normalmente, prova do Enem, eram 5 milhões, 6 milhões de candidatos fazendo a prova. Esse ano foram 3 milhões e 200. Teve 51% de abstenção, gente. O Enem virtual teve 74% de abstenção.
E vai continuar nesse processo até as aulas voltarem normal. Entende? Então, não procrastine, né? Aproveite a oportunidade. Depois eu vou falar disso com calma para vocês. Treine. Eu sei que é difícil fazer virtual, você mandar para a escola devolver para você. É muito mais engenhoso, trabalhoso. Mas se dedique. Vamos fazer desse ano o nosso último ano de pré-vestibular. Vai fazer. É muito melhor fazer faculdade. Ainda tem, se tiver em condições normais, tem dia. Vai ser feliz na vida. Mas para você ser feliz, você tem que fazer redação, né? Não seja bobo, não, ok? Faça a redação e manda para a escola. Combinado assim? Alguém não entendeu alguma coisa aqui? Muito bem, então, meninos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês aqui. Nós vamos trabalhar essas questões lógicas, o curso inteirinho. Todos os gêneros textuais, eu vou te contar a teoria do que você precisa saber, para você colocar em prática na sua redação. Ok? Caprichem. Anote as dificuldades, semana que vem vocês falam comigo. Tá bom? Tchau, 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 tchau para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Até semana que vem. Tchau, gente.